Olá de novo. Bom dia para quem ainda eu não falei. Bom dia de novo para quem eu já falei. Eu sou Monique Canedo e é um prazer recebê-los no painel Os Rumos e os Desafios do Financiamento Imobiliário Residencial via Securitização. O mercado imobiliário, sob a ótica da securitização, é um dos temas âncora do QBAR Day e já foi abordado em diversos momentos durante o evento, sendo concluído agora com esse painel, que traz o assunto através de pontos de vista totalmente distintos. Teremos o governo, o originador do crédito, o investidor estrangeiro e a securitizadora em uma roda de conversa sobre, como diz o nome do painel, os rumos e os desafios do financiamento imobiliário residencial via securitização. Na nossa trilha educacional de ontem, abordamos noções básicas do certificado de recebíveis imobiliários. Se você deseja se aprofundar no conhecimento teórico e prático sobre esse ativo, estamos com o curso de Introdução ao CRI aberto no site www.ucbar.com.br. A UCBAR é conhecida pela sua excelência na área educacional, fazendo parte da formação dos maiores profissionais do mercado. Então, se você deseja investir em conhecimento com um conteúdo objetivo e que mescla prática e teoria na medida certa, inscreva-se já nos nossos cursos. A trilha educacional, assim como as salas do QBAR, as salas dos patrocinadores e os Flash Talks, acontecem no ambiente de sessões. Basta você navegar pela lateral esquerda da sua tela, clicar lá e entrar nas salas de sua preferência. Lembrando que a programação e o horário de todo evento está lá na recepção. Fora isso, temos o palco, onde estamos agora, e também a área de networking, onde você pode encontrar de forma totalmente aleatória outros profissionais do mercado. Basta compartilhar seu áudio ou seu vídeo, clicar em Estou pronto e cruzar com qualquer pessoa que esteja nesse ambiente. É uma ótima oportunidade de fazer negócios, conhecer novos parceiros e trocar contatos. E, finalmente, temos a área de exposição, onde estão os estandes virtuais. Você vai se surpreender com o que os nossos patrocinadores estão preparando para vocês nesses estandes. Não perde a chance de conhecer as soluções que eles têm para o seu negócio. Agora, vou apresentar os nossos painelistas. Para começar, temos Edson Bastos, subsecretário de Políticas Microeconômicas e Financiamento da Infraestrutura na SPE do Ministério da Economia. Flávia Palácios, sócia-diretora da RBSEC, que já esteve ontem com a gente na sala QBAR falando sobre CVM 600, a ICVM das securitizadoras. Paulo Gonçalves, co-founder da Cashme, e Nuno Pinto, da Apollo Global. Ele faz parte da área de mercados emergentes da Apollo. O Nuno está substituindo a Brigitte Porsche, que estava confirmada no nosso painel, mas teve uma emergência e, infelizmente, não pôde comparecer. Mas a gente tem certeza que o Nuno vai trazer todo o conteúdo que a gente precisa. Como moderador, teremos o Leonardo Augusto, gerente de informação da UQBAR, e o Pedro Paiá vai ser o nosso moderador de perguntas. O Paiá vai ser o responsável por captar as perguntas de vocês aí no chat da Hoping. Lembrando, faz as perguntas no chat do palco e não no chat do evento. E passar para os nossos convidados. Então, por favor, a participação de vocês é fundamental. Não sejam tímidos e coloquem as suas perguntas no chat. Agora eu vou deixar vocês na mão do Leonardo e volto daqui a pouco. Léo, é com você. Obrigado, Monique. Bom dia. Sejam bem-vindos todos ao painel, a mais esse painel. Eu queria dar bom dia e agradecer a presença do Edson Bastos, a presença da Flávia Palácios, do Paulo Gonçalves, do Nuno Pinto e do Pedro Paiá. Vamos juntos aqui ter uma conversa, né, um bate-papo sobre o mercado imobiliário que eu espero que seja muito proveitosa para todos. Antes da gente começar o painel propriamente dito, né, o nosso bate-papo, eu queria apresentar para vocês alguns números do mercado de CRI. Estou compartilhando a minha tela aqui para vocês. O mercado de CRI, né, é o principal veículo de securitização imobiliária, no mercado de securitização voltado, né, focado no mercado imobiliário. Então, só para vocês, todo mundo está na mesma página, eu queria apresentar esses números. Então, a dimensão, né, do mercado de CRI, ela em termos de estoque, né, em agosto, né, desse ano, 2020, ela está ali em 77 bilhões, tá? E em termos de emissões,
até agosto, né, em 2020, a gente está chegando aí a 9,4 bilhões de reais de CRIs emitidos. Em termos de, se a gente pega, né, essas emissões de CRI e separa por tipo de ativo lastro, a gente vê esse tipo de divisão, tá? A gente separa em aluguel, crédito imobiliário, crédito pessoal, onde crédito pessoal aqui são as operações de home equity, né? São os financiamentos com garantia, né, em um imóvel, tá? Multiclasse é quando tem mais de uma dessas, mais de um tipo, né, desses tipos de ativos misturados dentro de uma operação de CRI. O que a gente vê é que a maior concentração, né, está no crédito imobiliário propriamente dito, né, e nos últimos anos, né, desde 2018 ali, a gente viu o surgimento também das operações de home equity no mercado de CRI. Agora, quando a gente passa para esse slide aqui, que mostra, né, as emissões agora segregadas, né, pelo tipo de devedor da operação, a gente vê que o devedor pessoa física, tá, ele é muito pequeno. Então, no slide anterior, a gente via que o crédito imobiliário ele era bem grande, né? Só que aqueles créditos imobiliários, na verdade, eles não são devidos, né, por pessoas físicas, ou seja, a gente tem poucas operações onde o financiamento é para aquisição de unidades imobiliárias propriamente dito. Na maioria das vezes, aqueles financiamentos, aqueles créditos imobiliários são para desenvolver um determinado empreendimento imobiliário e não para a aquisição de empreendimentos imobiliários, de unidades residenciais. Tá? Passando aqui para mais esse outro slide, a gente vê que, ao longo do tempo, né, a indexação, né, pelo IPCA, ela vem ganhando força, vem ganhando espaço, tá? Então, tem essa foto para vocês. E, avançando mais um pouco, as emissões por tipo de investidor, repara que aqui a gente está pegando o montante emitido consolidado nos últimos 10 anos, então a gente tem, né, os fundos de investimento com 1/4, né, das emissões, comprando, né, no mercado primário 1/4 das emissões de CRI. Esses fundos de investimentos aqui, o destaque é para o Fundo de Investimento Imobiliário, o FI. Tá? A gente tem a presença do FGTS com 19%, isso aqui é resquício ainda de operações que foram realizadas até 2016, onde o FGTS entrou até esse ano comprando muito CRI, tá? Ele vendia, né, a Caixa, né, ela cedia carteiras de crédito imobiliário e o FGTS adquiria. Não era só a Caixa, alguns outros bancos também, mas o grosso foi a Caixa e Itaú também. A gente tem as instituições financeiras também adquirindo e pessoa física 19% do montante emitido. E a gente tem 15% dos distribuidores e outros tipos de investidores representando 3%. E, por fim, esse último slide aqui, a gente tem a quantidade, tá, de operações de CRI realizadas, separadas, né, segregadas por tipo de contrato lastro. Aqui a gente está pegando todas as operações desde o início do mercado de CRI, desde 2009, tá, desde a primeira operação. Então, a gente vê que, em termos de quantidade de operações realizadas, os contratos de locação representam a maioria, tá? Depois a gente tem muita operação com lastro em CCBs, tá? O financiamento residencial, né, de fato, e também de loteamentos, a gente representa 23%, tá? Debêntures com 13%. Esses contratos de financiamento aqui, a gente tem, na maioria das vezes, né, financiamento para desenvolvimento de algum empreendimento. E a gente tem aqui, menorzinho, né, que é mais recente, também as operações de home equity, representando 1%. Tá bom? Então, esses eram os números que eu queria mostrar para vocês, para a gente dar a cor aqui do debate, todo mundo está na mesma linha, entender como que é o mercado de securitização via CRI. Tá? E aí, para a gente começar o nosso debate, eu queria passar a palavra para o Edson Bastos,
tá? E aí eu queria te pedir, Edson, para você comentar um pouco sobre o que está sendo feito pelo governo para desenvolver o mercado imobiliário. Com você, Edson. Leonardo, muito obrigado aí, obrigado pelo convite aqui da Uquibar para participar desse evento, também parabenizar os nossos convidados aí, a Flávia, o Paulo, o Nuno, né? Eu acredito que a discussão aqui vai ser muito importante. Deixa eu só esclarecer, assim, qual que é o papel do governo. O papel do governo é um pouco, assim, canalizar boas propostas e eventualmente fazer isso se traduzir numa regulamentação que possa fomentar aí o mercado, não só o mercado de securitização, mas outros mercados de interesse, né? E aqui a discussão, claro, naturalmente vai se focar no mercado de securitização. E a gente tem um instrumento, um fórum, que a gente acha que é muito importante, que é o IMK. A gente chama Iniciativa de Mercados de Capitais. É uma iniciativa que já tem alguns anos aí que ela acontece, ela tinha um outro nome, mas chamava GTMK e virou IMK. É uma iniciativa que envolve, assim, uma discussão entre governos, autarquias reguladoras, aí no caso, a gente está falando de Banco Central, SUSEP, CVM, Previc, e o mercado. Então, a gente inclui aí, eu não vou listar todas aqui, porque são Ns, mas todas as associações aí que estão envolvidas com crédito, cartórios, Febraban, fintechs, né, Instituto Brasileiro de Governança, quando a gente está envolvendo também lei de SAs. Então, um fórum bastante amplo, seguradoras também, elas participam muitas vezes desse fórum, e é um fórum de discussão entre governo, autarquias e indústria, visando refinar propostas que a gente acha que já estão maduras o suficientes, né, e poderia se desenvolver em algum aprimoramento aí do mercado. Então, assim, o que eu vou falar um pouco algumas iniciativas que estão ocorrendo dentro desse fórum, em particular a de originação do crédito imobiliário. A gente tem feito várias coisas nesse sentido. Eu queria também falar alguma coisa, até o que a gente tem feito no mercado de debêntures, até para poder fazer uma comparação, uma analogia com o mercado de securitização. E, recentemente, tem uma proposta aí vinda da Ambima, é até bom que a Flávia parece que está envolvida com essa proposta, foi uma das originadoras, então eu vou falar um pouco, mas depois a Flávia pode complementar e dar alguns detalhes adicionais aí sobre essa proposta. E, assim, queria também concluir um pouco ouvindo, né? Eu acho que o papel do governo é muito de ouvir e facilitar isso daí, essas propostas que estão vindo. Então, eu vou me colocar aqui a discutir, mas também muito a ouvir os outros palestrantes e as perguntas. Então, ficaria bastante contente se viesse sugestões. E o que seria para mim um saldo positivo dessa discussão aqui, né? De repente, mapear alguns gargalos, algumas dificuldades que existem hoje no mercado de securitização e, de repente, poder trabalhar nesses gargalos para que esse mercado aí possa efetivamente ter o potencial, atingir o potencial que ele pode atingir. Como o próprio Leonardo colocou, hoje a gente tem um estoque aí de 77 bilhões, né? Mas o lastro que existe hoje disponível para se realizar securitização é 10 vezes maior que isso. Então, tranquilamente, o mercado ainda não atingiu de longe o potencial que tem para atingir. Então, assim, naturalmente, a gente, de governo, o que a gente pensa, né? A gente tem trabalhado muito nessa questão da crise, mas a gente sabe que tem um momento de recuperação da economia, e a gente está pensando em investimento de longo prazo, poupança de longo prazo, para o quê? Viabilizar a retomada da economia depois dessa crise. E a gente entende aí que os instrumentos de securitização, de captação e de poupança de mais longo, vamos dizer, médio e longo prazo, são essenciais nesse contexto. Então, é um pouco disso. Eu vou comentar aí o que a gente tem feito hoje de originação no crédito, de financiamento, né, imobiliário. A gente tem trabalhado muito no aperfeiçoamento do Instituto da Alienação Fiduciária. Então, teve a MP
992 aí, que veio no âmbito dessa crise, mas basicamente ela criou um instituto de recarga e alienação, né, do que a gente chama de propriedade superveniente. Que é isso daí, né? Tentando falar numa linguagem um pouco mais cidadã, até para quem não é um expert ou não está envolvido com esses assuntos todos os dias, né? Você faz a alienação fiduciária e esse imóvel ele fica com a instituição financeira, né? A alienação, o direito, né? Se o devedor ele não paga, a instituição financeira tem o direito de consolidar esse imóvel no balanço dela. E, naturalmente, vem a quitação da dívida, né? Só que muitas vezes o que acontece? Os indivíduos, assim, que são os proprietários dos imóveis, eles dão um imóvel que muitas vezes é bem maior do que a própria dívida que ele contraiu. Então, esse imóvel ele fica preso, né, num contrato de financiamento, e à medida que esses contratos, principalmente, são um contrato de longo prazo, que às vezes acontece, né, no caso do imóvel, aí, do financiamento imobiliário, ele vai se amortizando ao longo do tempo, e isso cada vez fica mais, essa relação entre o valor da dívida e o valor da garantia cada vez vai se tornando menor, né? Então, você deixa de ter um lastro relevante e deixa de aproveitar a total integralidade desse lastro dentro da capacidade do devedor, sim, de obter outros financiamentos. Então, o que está sendo feito e discutido nesse sentido, né? Uma é o conceito de recarga, vamos dizer assim, né? A instituição financeira fez um financiamento imobiliário, né, com alienação fiduciária, ela já tem o imóvel, o valor da dívida ele é menor do que o valor que a instituição financeira acha que ela poderia emprestar, então ela pode ir lá e fazer um gravame nesse registro de imóvel e dar uma nova operação de crédito utilizando o mesmo imóvel que já foi dado inicialmente em alienação fiduciária. Então, essa é uma das coisas que está se discutindo dentro desse contexto aí, ou da MP ou das emendas que estão sendo discutidas para a MP. Um outro conceito é você dar esse imóvel num segundo grau, né, como se fosse uma hipoteca de segundo grau. Então, está tentando se discutir a possibilidade desse mesmo devedor ele dar esse imóvel que já foi alienado inicialmente por uma instituição financeira para uma segunda instituição financeira. Então, no caso, por exemplo, a partir do momento que ele paga a dívida com a primeira instituição financeira, esse imóvel naturalmente ele passa a ser alienado fiduciariamente para a segunda instituição financeira. Então, claro que tem uma hierarquia aí da ordem de pagamento, né, entre o primeiro e o segundo instituição financeira credoras, mas você também viabiliza uma possibilidade maior de geração de financiamento imobiliário. Qual a importância disso para o mercado de CRI, vamos dizer assim, né? É que você vai ter mais financiamentos imobiliários que servem como matéria-prima aí para se produzir o CRI. Então, a gente trabalha nessa parte de originação e isso, claro, tem um desdobramento aí no mercado de CRI. Quais são as vantagens, ou, digamos assim, benefícios desses instrumentos que a gente está discutindo no MP 992, né? Para a instituição financeira é bom, porque ela aumenta a capacidade dela de emprestar, então você trabalha um pouco a questão da oferta do crédito. Para o devedor também é bom, porque você, nessas discussões, você estaria permitindo o devedor entrar em contato com uma segunda instituição financeira e, eventualmente, se beneficiar de uma redução de custo, aí, de juros que ele pagaria, porque ele pode prospectar em várias instituições financeiras a segunda instância aí da alienação fiduciária. Então, também isso fomenta a demanda do crédito. Então, nos dois lados aí, eu acho que da demanda e da oferta do crédito, essas medidas contribuem. Tem outras medidas, eu estou colocando uma ou outra aqui. A gente tem mais de 60 projetos dentro do IMK. É quase impossível a gente tratar todos, mas tem também uma discussão de fazer uma câmara de garantias, onde a alienação fiduciária fica centralizada na câmara, e essa câmara daria uma carta de crédito para as instituições financeiras, e o devedor poderia ir em cada instituição financeira e obter o crédito dentro daquele limite. Então, essa é uma outra ideia que a gente está tentando desenvolver, mas sempre nesse aspecto assim, de melhorar o lastro,
da eficiência das garantias que são dadas para o financiamento imobiliário, né, e eventualmente fomentar esse mercado. Tem outras também na área agrícola. Eu não vou comentar tudo aqui, até pela questão do tempo. O que eu queria falar um pouco sobre o mercado de debêntures também. A gente tem buscado aí várias iniciativas para dar mais transparência em termos de preço. Uma coisa, por exemplo, no mercado de debêntures, que a gente vê que é uma preocupação nossa, por exemplo, hoje uma pessoa compra uma debênture, né, e tem o risco de crédito. A performance da debênture, em algumas securitizações é assim, mas no caso da debênture fica mais claro. A performance da debênture está relacionada com o risco de crédito do emissor. Então, muitas vezes você compra debêntures, é legal que até o Kibara, ela tem esse programa aí de como dar preço para o CRI, para o CRA, isso é bacana, mas isso é na partida, né? Então, uma vez que você deu um preço, deu a taxa de juros que você tem que passar lá para o comprador, ele põe isso na carteira dele, ou a pessoa física detém isso de alguma forma, né? E aí, assim, muitas das corretoras, ou intermediadoras, ou distribuidoras desse instrumento debêntures, eles simplesmente vão fazendo o accrual da curva. O que é isso? Ele, de vez de olhar o valor de mercado, ele sempre passa a posição com a taxa de juros contratada, a taxa contratada na debêntures. Então, aí o indivíduo vai lá, ele olha todo dia, né, o valor da debênture deles no custodiante aí, ou na corretora, né, e ele sempre está vendo crescer esse valor, né. Só que, basicamente, isso não está refletindo o risco de crédito do instrumento. E aí, por exemplo, se o emissor está tendo uma dificuldade, isso é mais relevante, inclusive, agora, né, no momento de crise, onde, dependendo do setor, aí, foi impactado de forma diferente pela pandemia, né, então o risco de crédito é mais evidente. Se, por exemplo, ele comprou uma debêntures de um setor que foi afetado pela pandemia e tem a possibilidade, inclusive, de ter o default aí do emissor, isso não vai estar refletido no valor que é informado para quem detém essa debênture. Então, isso é um problema, porque a pessoa está lá, muitas vezes a pessoa não é um investidor qualificado, é uma pessoa física, né? Se a gente pensa assim, vamos pulverizar e dar mais acesso a CRI ou CRA, vamos colocar assim, a pessoas físicas, né? Uma base bem pulverizada, mas tem que entender que nem todo mundo é um investidor qualificado nessa base. Então, para esse indivíduo, ele olha o extrato, ele tem parte assim do pressuposto que ele tem aquele valor, né, no custodiante. Aí, no dia seguinte que ele decide vender, o custodiante precifica de forma adequada todo o risco de crédito. E aquilo está valendo, sei lá, 20% do valor que era informado. Esse cara nunca mais compra uma debênture. Depois que ele toma um prejuízo aí por conta do risco aí de crédito que ele não tinha ciência, ele nunca mais volta para esse mercado. Então, tem securitizações que a performance do instrumento, ele depende também do lastro. Então, isso é importante também, né, trazer essa transparência que a gente está tentando buscar para o mercado de debêntures, trazer para outros mercados também, é uma questão importante aí. Tem outras iniciativas, como trazer, nesse mercado de debêntures, como trazer investidores mais institucionais para a base, tem questões tributárias, eu também não vou entrar muito no caso, até por conta do tempo. Por último, eu queria comentar um pouco da proposta da Anbima, até para fazer um gancho aí com a Flávia e ela depois poder entrar e comentar essa proposta, que é uma proposta que visa, assim, padronizar um pouco mais os instrumentos de securitização. Então, essa, eu particularmente, acho uma proposta boa, eu sou um pouco fã aí de padronizar, eu acho que quando você tem coisas muito customizadas, né, principalmente se você quer, como eu falei, aumentar a base para investidores que não têm a mesma qualificação que um fundo de pensão ou investidores aí, fundos, né, de uma forma geral, pensando até na família, na pessoa física que compra esses instrumentos, uma padronização ajuda no entendimento, ajuda também na precificação, porque você vai ter menos features aí, menos características que tem que ser avaliada, e então facilita até a comunicação e a venda dos instrumentos, né, e a comunicação dos riscos envolvidos. Então, está tendo essa ideia. Hoje, o que tem, né? A gente tem duas leis separadas, a Lei 9.514, de 97, que trata do CRI, e tem a Lei 11.076, de 2004,
que trata do CRA, né? Então, são leis que vieram em épocas diferentes, em momentos diferentes, e tratam de instrumentos diferentes. A ideia é um pouco uniformizar, padronizar essas duas leis. Então, tem pontos aí que são importantes, como chamada afetação do patrimônio. O que é isso? O lastro, ele não é só um lastro, ele realmente garante, ele é separado do balanço da securitizadora. Então, muitas vezes, o risco, ele ainda fica retido pela securitizadora, né, o risco do instrumento de emissão, né? E, então, assim, você afetar o patrimônio dos instrumentos que foram dados como lastro, isso dá mais garantia de que aquele lastro, se tiver algum problema com a securitizadora, eles vão servir para garantir a performance do instrumento securitizado. Então, isso é uma coisa que é importante. Outra coisa é o que ele chama de revolvência. O que é isso? Tem alguns instrumentos aí de securitização em que, se o lastro vencer, ou às vezes o lastro ele tem um prazo diferente do prazo de emissão da securitização, né? Isso daí ele causa o quê? O lastro pode vencer antes, e aí você passa a ter menos garantias para o seu instrumento de securitização. Então, dependendo do instrumento, existe a possibilidade de você repor o lastro com outras garantias equivalentes, né? E aí tem vários mecanismos aí, pode ser porque o lastro não performou bem, pode ter porque o lastro venceu. Então, essa questão de revolvência não é aplicada para todos os instrumentos de securitização. Então, também dentro dessa proposta, trazer esse mecanismo de revolvência para os instrumentos de uma forma mais uniforme, isso também é uma proposta bacana. Então, assim, da nossa parte é um pouco disso. Eu estou colocando aqui algumas iniciativas, né? Tentei fazer alguma analogia com o mercado de originação, que a gente tem trabalhado bastante, com o mercado aí de debentures, que pode servir não como benchmark, mas como uma inspiração, né? Vamos dizer assim, para iniciativas que estão sendo feitas no mercado de securitização, e também trazer um pouco das iniciativas que estão tendo no mercado de securitização. E, novamente, eu ressalto que eu estou aqui como, talvez, ouvinte, até mais do que como protagonista, né? Eu acho que os experts aqui são quem vai falar depois de mim, e assim, eu queria ouvir um pouco, entender um pouco os gargalos desse mercado, e quem tiver dúvidas e tiver propostas, eu acho que é sempre papel aqui nosso ouvir e tentar canalizar isso para poder desenvolver um mercado e fomentar a poupança aí, que certamente traz muito benefício para todo mundo. Mas, da minha parte, é isso. Passar a palavra para a Flávia. Flávia, é com você. Muito legal, o Edson, ouvir você, tanto, né, as iniciativas, né, que o governo está fazendo, quanto essa sua a forma, né, como você se coloca como ouvinte, né, para receber, né, essas melhorias, né, que o mercado demanda. E aí, como você colocou, queria ouvir a Flávia, se ela tem alguma coisa a comentar sobre essas iniciativas, sugerir ideias aí, Flávia. E também, na sequência, queria te pedir para você contar um pouco, né, como que você vê a securitização imobiliária, né, via CRI, e se você pudesse elaborar um pouco, né, sobre os tipos de operações que a gente tem no mercado e falar sobre o financiamento residencial via CRI. Bom, Léo, obrigada. Bom dia a todos. Acho que ficou muito tema, eu vou dar alguns passos atrás aqui para tentar abordar todos os pontos, e aí acho que eu consigo conectar até com o que o Edson trouxe um pouco, que já está olhando para frente, né? Quando a gente olha o mercado de securitização, e talvez aí o marco da criação do CRI tenha sido o início desse mercado, a gente pode olhar para trás e falar, nossa, o mercado já tem 20 anos, tem 20 anos da primeira emissão de CRI, né, ou 21, se eu não me engano. Então, já deveria estar muito mais desenvolvido, e a gente às vezes traz muitas críticas para a mesa, né, quando a gente olha o tema desse painel e fala do rumo do financiamento residencial, né, via securitização, a gente pode ter a sensação de que estamos fazendo errado, estamos muito atrasados, mas eu acho que se a gente olha para o histórico com um pouquinho de parcimônia, a gente vai ver que a gente está numa curva, né? Acho que, como todo mercado, é uma curva. Eu acho que veio uma novidade, chegou uma novidade no Brasil, numa lei com inspiração de
mercados outros, né, que não o Brasil. Obviamente, cada país tem a sua particularidade, talvez o Brasil, na questão de crédito imobiliário, seja de fato bem particular, né, a forma como a gente estruturou o nosso crédito imobiliário no Brasil, e até que essas duas coisas se conectem de fato, tem uma curva. Então, se eu fosse fazer essa retrospectiva desses 20 anos de mercado, eu vejo uma evolução de fato, né, acho que a gente veio evoluindo, seja nas estruturas da operação, nas consolidações de conceitos sobre o que é ou o que não é lastro, né, de uma operação de CRI, ou, Léo, você mesmo mencionou ali da questão do home equity, né, o financiamento com garantia imobiliária, que por muito tempo não era considerado crédito imobiliário para fins de lastro de CRI, mas era para fins de emissão de LCI, etc. Então, tinha uma questão meio desconexa, né, de entendimento de conceito de crédito imobiliário. Então, acho que a gente vem nessa curva de amadurecimento, e é uma curva de amadurecimento de todos os players, né? Das securitizadoras, de quem está estruturando, de quem está distribuindo e dos investidores que estão comprando, né? Então, nessa curva, acho que ela vem junto com uma curva de aprendizado, né, do produto. E aí, quando você olha a lei, né, a 9.514, você entende muito claramente que o intuito daquela lei foi fomentar o financiamento imobiliário habitacional via mercado de capitais. Então, se você olha a exposição de motivos da lei, isso é claro. Até hoje, a securitização imobiliária foi utilizada majoritariamente, como você mostrou aqui antes, para captações corporativas ou financiamento de imóveis outros, né? Shopping center, hotel, imóveis logísticos. E aí você fala, isso é um problema? Não, isso não é um problema, isso é uma curva. Se a gente pensar que o investidor está conhecendo esse instrumento pela primeira vez, é muito mais simples o investidor entender o que é uma securitização de um aluguel devido por uma empresa, que ele conhece o crédito daquela empresa, do que a gente vai começar falando de uma carteira com milhares de créditos devidos por pessoas físicas, né? Então, essa curva de estrutura de operação, eu acho que levou a essa conclusão que a gente chega olhando os dados hoje, de que a securitização imobiliária no Brasil, ela ainda não está majoritariamente focada na questão do financiamento imobiliário habitacional, porque ela simplesmente começou com o que era mais fácil de entender, mais fácil de estruturar, mais fácil de conseguir rating. Então, a gente começa por essa curva das simples, mas eu já vejo, e acho que isso está refletido nos próprios dados que foram apresentados, que a gente começa a mudar. E essa mudança, ela vem, acho que com o aprendizado do mercado, sim, então acho que o mercado vem conhecendo, entendendo melhor, e aí, agora que a gente está num patamar de taxa de juros bastante baixa, a demanda por operações que tenham um pouco mais de taxa e que, consequentemente, talvez tenham um pouco mais de estrutura por trás, está começando a aumentar, e veio com uma mudança de público-alvo dessas operações também, que acho que justifica um pouco dessa mudança. A gente viu nos dados, por exemplo, que hoje os fundos de investimento representam uma fatia relevante aí de investidores dos produtos, né, de CRI. Isso está muito conectado, talvez, com o aumento das operações pulverizadas residenciais com isso. Por quê? Porque um gestor profissional, ele é muito mais capacitado para entender, modelar e precificar uma operação que tem como lastro milhares de recebíveis, do que, eventualmente, uma pessoa física. A pessoa física, que vinha sendo o principal investidor deste produto, até mesmo por conta da isenção fiscal, ele muitas vezes não sabe, ele não conhece, ele não sabe precificar, ele prefere ficar na operação simples, corporativa, com lastro único, enquanto a entrada dos fundos de investimento, e ali os fundos imobiliários de CRI, que são os grandes agentes, né, de mudança desse mercado, trouxe uma capacidade técnica e de conhecimento e de modelagem muito maior. Então, esse mercado vem crescendo depois do aumento aí desses fundos, e imagino eu, espero eu, e quando a gente fala de futuro, que isso seja o início para a entrada de mais investidores profissionais com capacidade técnica, e aí eu estou falando fundos de pensão, seguradoras, o investidor estrangeiro, enfim, estou ansiosa para ouvir o Nuno falar um pouquinho da visão dele, porque eu acho que são bolsos que faltam ainda nesse nosso mercado, para que aí sim ele tenha profundidade, capilaridade para fazer frente à nossa demanda de financiamento imobiliário, né? Mas é uma curva, acho que a gente está no caminho certo, não tem nada de errado
nos dados quando a gente olha para trás, eu acho que são absolutamente justificáveis, mas talvez a gente esteja chegando num momento onde a gente tem um mercado com 20 anos de história, ou seja, já teve problema, já testou, já corrigiu. O Edson mencionou aqui algumas iniciativas que a gente tem discutido muito, inclusive com o governo, para uniformizar essa legislação de securitização no Brasil e uniformizar os conceitos, seja do regime fiduciário, da securitizadora, dos certificados recebíveis. Então, assim, a gente já está chegando numa fase onde a gente já consegue pegar o aprendizado das diferentes leis que a gente tem hoje no mercado de securitização e ousar propor uma única, com o melhor de cada uma e com uma padronização e uma uniformização. Então, acho que a gente está nesse ponto. E com a taxa de juros no patamar que está, sem dúvida, a gente tem ali um componente que talvez por muito tempo tenha faltado para de fato, empurrar esse mercado, que é condições macroeconômicas favoráveis, de fato, para a gente ter o mercado de capitais sendo um bolso relevante nesse financiamento. Então, Léo, tentando responder a sua pergunta e deixando aberto aí para outros comentários, acho que a gente... as condições estão muito favoráveis. Eu acho que eu nunca vi um ano onde se falou tanto de futuro da securitização como 2020, por toda essa conjuntura que eu estou falando, né, seja um amadurecimento da indústria, seja as condições macroeconômicas. Então, acho que a gente tem uma combinação, e agora cabe a nós todos, né, ao mercado, fazer um pouco o dever de casa para preparar terreno para essa fase 2, né, assim, o que a gente precisa fazer para que, de fato, esse mercado tenha uma dinâmica mais rápida, para que, de fato, a securitização seja um instrumento de redução de custo de captação pelos agentes, né? Acho que, ao conectar o mercado de capitais com o banco, a fintech, o tomador dos recursos do outro lado, o propósito da securitização é reduzir custos. Então, a gente precisa que isso aconteça também, senão não vai funcionar. A gente precisa de bolsos grandes, né, para o mercado ter profundidade. A gente vê uma Caixa Econômica falando de securitizar a carteira. Quem compra? Onde é que está o bolso para comprar 30 bi que, eventualmente, a Caixa tem aí à disposição para securitizar logo de largada? Então, acho que a gente agora cabe ao mercado fazer um pouco o dever de casa, porque acho que a conjuntura está muito favorável para a gente fazer esses ajustes finos de mercado e preparar aí o caminho, a estrada aí para a gente, de fato, desenvolver a securitização como era esperado lá do início, mas que veio acontecendo em pequenos passos. Legal, muito interessante ouvir você falar dessa curva, Flávia, né? E como você mencionou, né, quando a lei surgiu, né, o objetivo, né, era o financiamento habitacional. A gente foi, né, passando aí, né, o mercado, né, operações de aluguel, né, financiamentos para projetos, né, shoppings, hotéis, hospital também, mais recentemente, né, a gente vê, né, as operações de home equity e vê também, né, mais algumas outras operações, tanto de loteamento e de financiamento residencial, que são mais pulverizadas, né? E aí eu queria aproveitar e seguir nesse caminho e pedir para o Paulo, se você puder comentar, Paulo, um pouco sobre esse perfil de operação, né? Eu entendo que aí na Cashme vocês tanto fazem operações, né, de home equity quanto financiamento residencial. Então, se você puder contar para a gente, Paulo, um pouco como que é a sua experiência, tanto de originação como de estruturação das operações. Claro, bom dia, Léo, bom dia, pessoal, espero que todos estejam bem. Achei super legal aí, principalmente o ponto do Edson aí de evoluções que a gente está tendo no mercado, e eu acho que a Flávia colocou muito bem essa questão da evolução, né? Até nas nossas estruturações a gente vê que realmente essa evolução vem um pouco de a gente conseguir doutrinar e educacionar também, educar os investidores um pouquinho do que a gente faz e como a gente consegue mostrar esse risco aí para os grandes investidores. Assim, a Cashme hoje, só para colocar aí para todo mundo, ela é uma fintech do Grupo Cyrela que faz crédito com garantia de imóvel, né? Então, dentro disso, a gente tem
quatro grandes linhas de atuação, e, obviamente, essas quatro grandes linhas de atuação, a gente busca que sejam operações que sejam crisáveis, né? O que é isso? Eu tenho que fazer operações que sejam lastro para CRI, então eu tenho que estar muito ciente da legislação quando a gente faz essas operações, para que depois a gente possa tombar isso para as estruturas de CRI. Então, hoje, basicamente, o que a gente faz a gente faz créditos à aquisição de imóvel, a gente faz a parte de home equity, então também, assim, até não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas o home equity é o financiamento para quem já tem um imóvel quitado, né? A gente faz créditos para incorporadoras, então seja crédito com garantia de estoque, seja créditos de término de obra, e a gente faz créditos com garantia real, que você consiga enquadrar isso dentro da legislação e que possa ser crisável. Diante disso, né, a gente faz as nossas operações, a hora que a gente chega num volume de mais ou menos 100 ou 200 ou 300 milhões de reais, a gente faz o tombamento disso para operações de CRI, e a forma como a gente encontrou de fazer isso, até porque dentro dessa evolução, né, não é fácil você chegar na frente dos gestores, você conseguir a atenção desses gestores e você conseguir mostrar uma modelagem ou trabalhar uma modelagem em conjunto. Mas a forma como a gente encontrou de fazer as nossas emissões foi que a gente faz emissões com dívida sênior e dívida subordinada. Então, a gente emite essa dívida sênior no mercado e nós ficamos com a dívida subordinada, que acaba ficando com a maior parte do risco. É uma questão aí de risco-retorno, a gente fica com a maior parte do risco e alavanca também no retorno, né? Mas, assim, a gente começou a fazer isso, nossas emissões de CRI, desde 2017. Hoje a gente já está preparando a nossa 6ª emissão de CRI. Então, até para contar um pouquinho das dificuldades que a gente tem, né? As emissões de CRI lastreadas, aí, mais pulverizadas, obviamente elas são diferentes das emissões de CRI com lastro em debênture ou com lastro numa CCB. Então, para você colocar isso numa pessoa física hoje, é muito mais difícil. O mercado precisa evoluir para a gente poder fazer isso, né? Até em conversas com agências de rating, assim, é mais difícil você conseguir um rating. Você tem determinados critérios lá que são critérios que as agências utilizam lá de fora, e aí isso não está necessariamente particularizado para o Brasil. Então, conseguir um rating de uma operação pulverizada também não é um negócio, não é algo fácil, é algo que a gente tem trabalhado bastante aí junto às agências. Então, a forma como a gente encontrou foi justamente trabalhar com assets, trabalhar com fundos imobiliários, trabalhar com family offices, que são pessoas que conhecem, entendem do risco, sabem modelar esse risco e sabem precificar da forma certa, né? Mas é engraçado que mesmo tendo essas conversas e mesmo do nosso lado tendo criado uma certa padronização dos nossos contratos e uma certa padronização até do termo de securitização, cada gestor tem uma preocupação diferente, né? Então, a hora que você senta na frente deles, tem uns que querem colocar uma forma de pagamento, uma forma de cascata um pouquinho mais conservadora, tem uns que querem colocar uma forma um pouquinho mais agressiva, tem uns que se preocupam mais com a subordinação, tem uns que se preocupam mais com o lastro. Então, de todas as formas, para todas as emissões de CRI que a gente faz, é realmente um trabalho de sentar com as casas, de explicar, de mostrar o lastro, mostrar como a garantia está sendo constituída. E aí o Edson colocou muito bem aí a questão da alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária, sem dúvida, foi um marco no Brasil. Se a gente não tivesse um instrumento de alienação fiduciária e se a gente não conseguisse executar as garantias da forma como a gente consegue hoje, com certeza a gente não teria um mercado de securitização hoje, né? Essa, sem dúvida, foi um grande marco aí importante.
mas fato é que hoje a gente realmente precisa ter essa conversa caso a caso, né? Então, hoje, assim, a Cashme já originou mais de R$1 bi de créditos. Essa sexta emissão que a gente está fazendo é uma sexta emissão de quase R$200 milhões. Mas para você tornar isso uma máquina e você conseguir crescer, realmente a padronização ela é importante. Você conseguir com que os gestores também conheçam esse produto é importante. É um produto relativamente novo, né? Então, não são, por exemplo, não eram todas as assets que conheciam e não estavam tão familiarizados, mas a evolução ela acaba acontecendo. Então, uma outra coisa que foi muito legal, né? Essa questão, os FIIs, o crescimento dos FIIs. Os fundos de papel, eles acabam comprando muitos CRIs e acabam gerando gestores mais especializados nesse tipo de operação. Então, o crescimento dos FIIs acabou trazendo também mais bolsos para a gente poder oferecer os papéis e poder oferecer a securitização e ter mais pessoas que realmente entendam para, numa segunda, terceira, quarta vez que você pode sentar na frente desses gestores, ele já saber o que é, ele já saber como é que funciona, ele já saber o que é o lastro e as coisas poderem fluir de uma forma mais rápida. Realmente eu acho que é um aprendizado, eu acho que o que eu vejo é que está todo mundo se mexendo, né? Então, só duas evoluções que realmente foram super importantes. Essa questão do home equity, dele poder virar um lastro de CRI, né? Isso foi realmente importante, isso aconteceu no final de 2018. A gente viu também, acho que foi em 2019, a questão da gente poder usar o reembolso de despesas para a gente colocar numa emissão de CRI. Então, antigamente isso não era possível, e aí teve uma resolução da CVM que tornou isso possível. Então, acho que cada vez mais que a gente puder criar esses lastros, puder evoluir, eu acho que isso vai aos poucos. Mas criar mais participantes nesse mercado é uma oportunidade da gente poder sonhar aí, chegar perto dos níveis internacionais aí. E até seria bom a gente ouvir também um pouquinho do Nuno, né, ver como é que ele enxerga a participação dos investidores estrangeiros aqui no Brasil, o que ele vê que poderia eventualmente melhorar no mercado, para a gente poder crescer cada vez mais aí no nosso segmento. Legal, Paulo. Se eu entendi corretamente aí, tanto de você quanto a Flávia, aí vocês podem me corrigir, tá? É que para a gente fomentar, né, o mercado né, de CRI, né, um lastro em financiamento, né, residencial, habitacional, o investidor pessoa física, talvez ele não é o melhor, né? Ele traz alguns empecilhos, e o foco seria, então, por exemplo, né, indiretamente acessar o pessoa física através de assets de FIs, né? Se eu estiver entendido errado, vocês não podem me corrigir, tá? Eu queria, assim, dar sequência aqui, né? Eu estou vendo que tanto Flávia e Paulo estão querendo ouvir o Nuno, né? Os dois mencionaram aqui, vou passar a bola para ele, então, mas antes eu queria lembrar que quem está nos assistindo que vocês podem fazer as perguntas no chat, que a gente vai direcionar já aqui para a mesa, tá? Para o debate. E aí, Nuno, então, eu queria que você trouxesse um pouco disso daí, que estão clamando por você aí. Se você puder contar um pouco sobre a sua visão, né? A visão, né, do investidor estrangeiro, e como você viu lá nos números que eu apresentei, a participação do investidor estrangeiro é muito pequena, ela está ali, acho que naqueles 3%, aquela pequena fatia. Então, o que você vê, né, como dificuldades para o investidor estrangeiro, se é que há dificuldade, se é que é isso, por isso que não existe investidor estrangeiro aqui investindo em CRI? Não, perfeito. Léo, muito obrigado também ao Par aí por me convidar e queria cumprimentar aí os meus colegas de painel e também todas as pessoas que nos escutam. Eu acho
que há vários temas aqui para tocar, tá? Acho que o primeiro tema, e que acaba sendo uma barreira para o investidor estrangeiro, é a moeda, tá? Então, assim, hoje, quando você olha a CRI, ele tipicamente está associado a um fluxo que é longo, né? Porque tipicamente o crédito imobiliário ele tem uma duração mais larga do que um crédito, sei lá, pessoal, outro tipo de crédito, que normalmente demoram tem uma duração até 5, 7 anos. Então, a gente, quando está aqui falando de CRI, está falando de um tipo de crédito que normalmente tem uma duração mais larga e que tem um fluxo que não é constante, né? Então, por exemplo, se você pensar qualquer um de nós, se a taxa de juro cai, a gente vai no banco tentando refinanciar. Então, assim, tem esse pré-pagamento que é um risco e que acaba complicando um pouco a previsão do fluxo. Então, assim, quando você olha do ponto de vista do investidor estrangeiro, ele está olhando moeda em real e está olhando um fluxo que não é constante. Quando você tenta hedgear, e de novo, normalmente investidores estrangeiros, ele tem um fundo, os fundos deles, por exemplo, no nosso caso é em dólares, alguns fundos nossos são em euro ou em libras, né, do Inglaterra, mas tem outros fundos que são em outras moedas. Então, quando ele olha para essa classe de ativos, ele vai tentar fazer o hedging para a sua moeda, né? Porque ele vai ter que entregar um retorno na moeda dele, dos investidores dele. Então, quando você olha esse investimento no Brasil, ele, por o que eu falei, né? Porque é um prazo muito largo e porque é um fluxo que muda bastante, você tem que incorporar a sua previsão de taxa de juros e esse risco de pré-pagamento, ele acaba sendo difícil de você fazer esse hedge, tá? Então, esse é um tema principal. Acho que muito desses fundos que você olha e essa participação de estrangeiros, eles provavelmente, o investidor deles, ele quer o risco de moeda local, tá? Eu acho que hoje, quando você olha no universo internacional, investidores que querem risco de moeda local, ainda é uma parte reduzida, tá? A maioria, ela vai olhar o retorno em dólares e ela vai querer fazer o hedging. Acho que esse é um problema. Não só em CRI, a gente vê esse problema também em investimento em infraestrutura. Todos os investimentos que têm um prazo muito largo acabam complicando essa parte de você hedgear a moeda. E para vocês aqui, para as pessoas que nos escutam entenderem, por exemplo, você vê que no início do ano o real começou a 4 e hoje o real está a 5,6. Então, se você não faz esse hedge, você perdeu ali mais de 30% do seu retorno num ano. Então, você ganha num CRI uma taxa de remuneração de, não sei, vai até 10%, e você, de repente, na moeda, você já perdeu 30%, você vê que a conta fica um pouco difícil, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, acho que é informação. Então, assim, até na nossa apresentação, não sei se vocês conseguem passar, mas a nossa apresentação era um pouco do tipo de informação que você consegue ver aqui fora, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o primeiro slide talvez seja um pouco pequeno e não dê para ver, mas a ideia aqui é que um dos nossos emissores, ele mostra de todas as emissões que ele faz por quarter, quanto é que é, né, o risco de default. Então, quando você vai olhar uma carteira que a gente olha, um único emissor, ele está mostrando, imagina, uma emissão que ele fez em 2010, ele vai mostrando evolução por cada um dos trimestres, quanto foi o nível de default, tá? E você consegue comparar essa informação, você consegue agregar de várias formas. Você consegue agregar por estado, você consegue agregar por cidade, você consegue agregar por zip code, por endereço quase, entendeu? Então, por exemplo, vamos tentar transpor isso para o Brasil. Se eu vou comprar a emissão da Caixa, uma determinada carteira, nos Estados Unidos eu poderia comparar, vamos ver essa carteira da Caixa Econômica no estado de São Paulo. Como é que ela compara com o mercado como um todo? Na carteira da Caixa do ano 2010, como é que ele compara com o mercado? Ele é um bom originador ou ele não é? A emissão de 2010 da Caixa, a emissão de 2011, a emissão de 2012, como é que elas comparam com o mercado? Eu acho que esse é um dado importante, né? Porque isso, de alguma maneira, ajuda os investidores a precificar o risco da originação. Ele está me dando uma carteira com 2 anos,
historicamente, como é que performou no ano terceiro, no ano quarto, no ano quinto desse emissor comparado com o mercado? Faz sentido estar comprando um emissor, por exemplo, Caixa? Ele é um bom emissor, ele normalmente os créditos que ele vende para o mercado têm uma taxa de inadimplência menor do que o mercado. Tudo isso eu acho que ajuda na precificação do risco, tá? Então, assim, acho que esse é um ponto. Acho que, como a Flávia, como o Edson comentaram, o mercado acaba sendo recente, acho que ainda tem poucos dados, e os dados eu acho que não tem a profundidade, por exemplo, do mercado americano, né? Que é um mercado muito mais oleado, com muito mais histórico, muito mais desenvolvido. Então, acho que tem uma parte aí de informação disponibilizada, quer pelos participantes do mercado, quer até por cada um dos emissores, que eu acho que importam nessa precificação de risco, tá? A terceira, e aí entra um pouco na execução, eu acho que o investidor estrangeiro, ele se preocupa muito com a parte jurídica, com a parte de regulação. Eu acho que o Edson, ele comentou muito bem que a parte da alienação fiduciária, acho que é um ponto importante. Então, assim, ele dá segurança que se você comprar esse instrumento e se de alguma maneira as pessoas não pagarem, você vai conseguir reaver o seu colateral. Nos Estados Unidos, a legislação é muito mais market-friendly, assim, é muito mais favorável ao investidor, é muito mais fácil as pessoas reaverem o colateral. Em mercados emergentes, como, por exemplo, o Brasil, acho que a lei de falências, instrumentos como a alienação fiduciária, são marcos importantes, mas, de alguma maneira, acho que não estão tão testados como lá fora. Acho que até a própria, aqui, não querendo aprofundar muito, mas toda a parte de risco jurídico no Brasil, acho que acaba ainda sendo um pouco grão na engrenagem. As pessoas, elas querem ver como é que é a execução. E eu acho que aí, de novo, acho que o investidor estrangeiro, ele vai ser sempre, ele vai vir atrás, né? Eu acho que o investidor local, ele acaba tendo uma familiaridade com os processos, e eu acho que isso também se traduz na precificação do risco, e eu acho que isso faz com que, eu acho que o mercado vai sempre andar muito mais com o investidor local. O investidor internacional, ele tem um tamanho maior, né? Ele tem um tamanho maior, mas ele não está tão próximo das leis, da regulação, dos agentes no mercado local. Então, eu acho que por isso ele vai ser sempre um maior observador no início do mercado, né? E eu acho que ele vai entrar numa fase que o mercado já esteja mais maduro, que as leis, que uma alienação fiduciária já tenha sido muito mais testada, né? E que ele tenha esse conforto para ver que, se ele comprar, ele vai conseguir executar. Entender? Então, assim, acho que esse é um ponto. E o último, talvez, é que hoje alguns desses instrumentos, eles ainda beneficiam o investidor pessoa física, né? Tem aí um incentivo fiscal que acaba dando uma preferência para o investidor pessoa física entrar. E então eu acho que o investidor estrangeiro, de alguma maneira, nesse sentido, tem um tratamento fiscal diferenciado para pior, né? Então acho que isso aí também, se você tiver vamos dizer que você lança um determinado CRI, se você tiver uma demanda pessoa física, eu acho que isso acaba que a taxa acaba não fechando para o investidor internacional. De novo, ponendo da conta tudo o resto, o hedging da moeda, o risco jurídico e o risco, né, de regulação e outros. Por último, só para aí abrir para vocês, acho que a Flávia tocou num ponto importante, que é, de alguma maneira, os CRIs de empresas acabaram andando mais rápido. Para o investidor internacional também, é muito mais fácil eu comprar um CRI, vamos dizer que eu gosto desse mercado, a taxa é atrativa, a conta fechou, eu quero entrar. Eu vou entrar em CRI mais individual, né, de mortgage, ou eu vou entrar num CRI mais comercial? Aí talvez, se é um CRI de shopping, eu conheço esse shopping, talvez eu já empreste para ele sem colateral. Talvez eu já tenha conhecido o CEO, o CFO em alguma conferência. É muito mais fácil eu ter essa relação comercial e depois, entrando num mercado novo que eu não conheço tanto, eu entrar numa empresa que eu conheço. Eu conheço shopping,
É muito mais fácil eu ver ali o shopping, saber como é que ele está performando, e eu acabo comprando esse CRI de shopping. Ou eu vou comprar um CRI que tem um lastro imobiliário de uma outra empresa que eu também já conheço, né, que tem dívida em dólar no mercado internacional, com quem eu tenho uma relação, que eu já conheço o CFO e o CEO. Então, assim, eu diria que é o quinto ponto. É mais fácil eu conseguir medir o meu risco nesse CRI de comercial do que de mortgage de pessoa física. Muito bom, Nuno. Flávia e Paulo, ou Edson, vocês querem comentar alguma coisa em cima disso? Léo, eu ia fazer um comentário aqui, e que acho que quando eu mencionei que eu estava até ansiosa para ouvir o Nuno, eu acho que realmente um dos grandes, além de ser um bolso grande, né, mas um dos grandes pontos onde o investidor estrangeiro pode ajudar no desenvolvimento do nosso mercado de securitização é justamente num dos pontos que o Nuno comentou, na questão do regime informacional, de trazer, assim, a gente está atrás, né, o mercado de securitização brasileiro está atrás de diversos outros muito mais desenvolvidos. Se a gente pode trazer a visão de quem já aprendeu com os demais e cortar um caminho, né, vamos encurtar caminho aqui, por exemplo, na questão informacional, eu acho que pode ser, de fato, a gente pode ganhar muito, muito tempo. O Paulo mencionou uma coisa, eu vivo isso no dia a dia, né, como a gente ainda faz coisas customizadas, né, como cada investidor ainda tem a sua forma de querer, a gente faz produtos artesanais, a gente tenta padronizar, a gente tenta escalar, mas quando chega numa negociação com o investidor, muitas vezes você vai para o artesanal e você fala, não, mas esse investidor gosta da cláusula desse jeito, da cascata de pagamentos desse jeito, e isso vale também para o regime informacional, tá? Uma das grandes bandeiras que a gente na RBSEC levanta há algum tempo é a parte informacional, e eu brinquei que na época, quando a gente começou a investir mais pesadamente nisso, eu falei, olha, eu estou investindo sem ninguém me pedir, eu não tinha investidores demandando, olha, quero, para ser justa, tá? Eu tinha a Alquibar demandando, de fato, a Alquibar estava sempre pedindo, mas os investidores, efetivamente, ali, os players que estavam diretamente conectados ali no nosso ecossistema, não demandavam. E aí um dia eu falei, acabou, vamos fazer um portal informacional das nossas operações de CRI, e vamos ver como é que o mercado vai reagir, né? Vamos provocar a demanda. E a gente viu, enfim, é lento, mas a gente viu um movimento de reação do mercado nesse sentido. Então, informações que antes não eram demandadas e que a gente disponibilizou voluntariamente, elas hoje passaram, em alguns casos, a serem demandadas. Eu vivo o que o Paulo falou do pedido de customizações e tento, dentro do possível, jogar a customização para o padrão, né? Então, se de fato o investidor me pede um dado de uma forma diferente, que ela faz sentido, então vamos pegar todos os outros e jogar e tentar criar o padrão. E eu acho que a visão do investidor estrangeiro nessas horas, ele pode trazer o padrão que já existe, né? Óbvio, tem adequações sem dúvida, mas quando eu vejo o gráfico do Nuno, fala, isso aqui é como ele está acostumado a olhar aquele dado. Então, quando você traz esse aprendizado para o mercado, pode ser que o gestor local que está lá negociando com o Paulo e pedindo uma coisa completamente diferente, olhe e fale, opa, esse aqui faz sentido, é verdade. Porque esse investidor daqui, muitas vezes, não teve essa experiência de negociar esse tipo de título no mercado mais maduro. Então, a contribuição, ou uma das contribuições que eu vejo do investidor estrangeiro, está justamente nessa, não só na padronização, mas até na demanda inicial, né, do que é. A gente tem um regime informacional muito pobre ainda no mercado de securitização. Ontem, num painel com a CVM, eu mesma mencionei que eu não acho que isso é função da CVM necessariamente, acho que a CVM faz um mínimo, mas acho que o próprio mercado deveria demandar e se regular nessa questão informacional, e que nessas horas a visão de um investidor estrangeiro que já opera mercado de securitização em outros países, acho que ele encurta um caminho e um vai e vem ali de tentativa e erro nesse informacional. Então, eu não sei, Paulo, se você concorda comigo, mas eu ouvindo o Nuno, eu lembrei da tua fala e falei, realmente temos uma distância grande, né, entre o que a gente pratica hoje e o que eles esperam da gente, né? Eu concordo plenamente, e até eu acho que entra muito no nosso ponto de evolução mesmo, né? E aí o Léo tinha até falado, é um produto que está pronto para a pessoa física.
realmente com esse nível de informação que a gente tem e sem ter uma padronização das agências de rating, eu acho que a gente vai ter isso um pouquinho mais na frente. Mas acho que um ponto que é legal é, primeiro, né, realmente é difícil a gente conseguir padronizar. Se você vai emitir uma debênture hoje no mercado, tudo bem, você vai negociar algumas cláusulas, né, você vai negociar lá os covenants financeiros, mas o padrão ele está meio que estabelecido já. Nas nossas emissões de CRI, às vezes a gente tem que até que mudar o formato, porque os investidores têm as suas particularidades lá e estão tentando entender o produto ainda, né? Então, realmente vai fazer parte de uma evolução, e isso que você colocou, Flávia, de ter a padronização e de tentar padronizar o máximo possível, seria uma conquista enorme se a gente conseguisse. E aí você deixa para negociar uma ou outra cláusula que realmente pode fazer sentido, né? Mas, assim, da minha experiência, quando eu fiz a primeira emissão de CRI em 2017, eu tinha 2 ou 3 casas que olhavam para esse tipo de papel e que estavam dispostas a sentar e negociar e entender a modelagem. Hoje, eu já tenho uma gama de 20, talvez 30 fundos que estão dispostos a querer comprar e estão dispostos a olhar esse tipo de papel. Então, eu acho que sim, evoluímos, mas realmente estamos muito atrás do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, para poder chegar num desenvolvimento mais amplo, né? Mas eu, assim, acho que, sem dúvida nenhuma, se olhar 2017, quando a gente fez a nossa primeira emissão, hoje a gente está muito mais evoluído. Só que complementando aqui uma coisa que o Paulo e a Flávia disseram, tá? Assim, eu acho que também os Estados Unidos, eles têm um histórico de taxas de juro muito baixa e eles têm um histórico de desintermediação de bancos muito alto, tá? Então, assim, eu acho que essas duas componentes, obviamente, estão relacionadas. Eu acho que isso é um universo novo no Brasil. O Brasil, historicamente, teve juros muito altos. O investidor ele poderia ficar em CDI e ter o retorno dele. Eu acho que essa mudança de paradigma, que vai, obviamente, baixou os juros e oxalá eles permaneçam nesses níveis aí de historicamente baixos, eu acho que toda essa mudança está apenas começando. Então, o investidor, primeiro, ele migra para o mercado acionista para procurar esse retorno, mas eu acho que ele também vai começar a migrar para esse tipo de produtos. Então, eu acho que essa demanda puxando o interesse, que obviamente o Paulo mencionou, né, que, sei lá, 3 anos atrás tinha 3 investidores locais, hoje tem 30, eu acho que isso é o reflexo disso, eu acho que isso vai continuar. Então, assim, eu acho que o mercado ele vai começar a se aperfeiçoar e eu acho que isso vai continuar acontecendo. É uma tendência que está crescendo, eu acho que foi acelerado por essa dinâmica de juros baixos. Os Estados Unidos, de novo, ele já tem juros baixos faz muito tempo. Então, eu acho que o Brasil vai caminhar para lá e acho que ele vai conseguir saltar esses vários níveis de aprendizagem, porque a queda de juros foi muito rápida, né? Você estava, até outro dia, você estava com juros na casa de 2 dígitos. Hoje você está com 3% de CDI. Então, essa queda foi muito rápida. Eu acho que isso vai forçar que esse salto qualitativo do mercado também vai ser muito rápido também. Eu queria só fazer um comentário, ou acho que o Nuno tocou num ponto importante aí, que é a questão do hedge cambial, né, e da dificuldade de se cobrir esse risco aí no instrumento de securitização, né. Assim, primeiramente, isso não é uma particularidade do mercado de securitização. Eu acho que é um problema que a moeda brasileira, ela naturalmente ainda é uma moeda de país emergente. A gente viu na crise aí a volatilidade dela, partindo de 4 para 6, depois voltando para 5. Então, isso naturalmente ele é um componente que tem que ser precificado pelo investidor estrangeiro e isso às vezes dificulta trazer essa base de investidor estrangeiro. No passado era muito mais fácil, né? Você tinha acho que assim, por um lado você tem o lado bom da taxa de juros baixa, mas por outro lado a taxa de juros alta que existia no passado incentivava o carry trade. Então vamos pensar em um regime de pré-99, juros alto,
câmbio controlado, né? Era um cenário perfeito para você ter o carry trade, que o investidor vinha aqui, redeava todos os riscos cambiais e basicamente pegava esse yield da taxa de juros. Isso aos poucos foi assim, não sem desmontado, mas foi alterando essa estrutura, né, com a liberação do câmbio, e agora ainda é mais ressaltado ainda, né, com a redução da taxa de juros, você acaba desincentivando essa operação de carry trade. Juros baixos e volatilidade alta no câmbio, ele realmente não é um cenário muito benigno para o investidor estrangeiro. De qualquer forma, o que eu queria falar? A gente tem iniciativas para tentar melhorar isso. A gente vem discutindo aí, principalmente num escopo aí de financiamento à infraestrutura, a gente tem discutido bastante com o mercado, com o BNDES, como trazer instrumentos de hedge de longo prazo. Essa é uma discussão que, ainda, claro, é uma discussão difícil, né, porque não adianta só ter o instrumento, você tem que ter quem vai vender o instrumento também. Então tem várias questões, tem o risco de contraparte do instrumento, tem o risco de precificação, você tem diferença de curvas aqui no Brasil, a curva lá fora, então é o famoso on-off, né? Então você tem várias coisas aí que é realmente complicado precificar, mas tem uma discussão nesse sentido. Tem uma iniciativa em particular com o CRA, teve a MP 897, que é a MP do agro, ela trouxe aí, depois convertida em lei, que foi a lei 13986 de 2019, foi no ano passado, que trouxe a possibilidade da CPR ser emitida no exterior. E, eventualmente, o instrumento que tiver lastreado nessa CPR, ela pode ter variação cambial também. Então, já é uma certa forma, uma inovação no CRA. Claro que você abordou basicamente o CRI aí, né? Mas dentro do CRA já existe um pouco essa característica. Claro que é incipiente, mas a tendência, dado esse cenário aí que a gente colocou aí de taxa de juros baixa e volatilidade do câmbio alta, ele pode ser um instrumento alternativo para o investidor lá fora, né? Só, assim, com relação a isso também, um pouco, por que não se traz a variação cambial no instrumento emitido aqui no Brasil? Essa é uma discussão um pouco mais filosófica ou principiológica, mas, assim, a gente não quer importar risco, talvez essa seja uma posição aí, né? Quando você tem o investidor local e ele tem a possibilidade de escolher entre um risco que pague aí a variação cambial, a gente naturalmente, historicamente, a gente vê que acontece isso. É só você ver essa indexação de contratos de aluguéis em GPM, que tem um componente em dólar. Então, o pessoal busca, mesmo não tendo, assim, naturalmente a sua moeda funcional, uma moeda forte, o brasileiro busca, às vezes, o hedge cambial, porque ele sabe que a tendência do Brasil dado toda a competitividade, inflação doméstica, no longo prazo ter uma desvalorização em relação à moeda forte. Então, isso naturalmente vem. Então, essa tem sido uma política nossa. Acho que é diferente do instrumento que, quando ele é emitido lá fora, ele traz o fluxo de dólares para o Brasil e eventualmente, é natural que esse investidor, ele tenha, de alguma forma, a possibilidade de redear o seu risco cambial e não simplesmente por outras razões. Então, era só para complementar a discussão do Nuno aí, de fato, é uma propriedade que é difícil resolver, principalmente dada a conjuntura. Existem iniciativas nesse sentido, e também é um ponto aí que a gente também está sempre aberto a ouvir o mercado e querer melhorar nesse sentido, porque é um assunto que não envolve só o mercado de securitização, mas envolve quase todos os mercados de dívida. E investimento direto, infraestrutura, tem várias outras áreas aí, então é um tema relevante, de fato. Muito bom, gente. O papo tá bom, mas o tempo voa e o público está querendo participar com a gente. Então, vou passar a palavra aí para o Pedro Paiar, que a gente tem algumas perguntas da audiência, tá? Vamos lá. Então, gente, aqui o público está participando bastante aqui no chat, né? Então, eu vou deixar aqui com vocês a pergunta feita pelo Luiz Gerabi. E ele está abordando a questão do crédito no contexto do Home Equity, né? Então, ele lança uma dúvida aqui, né? O tomador do crédito continua utilizando esse crédito
em situações onde há uma situação financeira complicada, há corda no pescoço, né, a expressão que ele usa aqui, ou ele compara, ou já acontece o que acontece nos Estados Unidos, né, por exemplo, que ele menciona aqui, em que o tomador utiliza o imóvel já buscando uma redução do custo de captação, não necessariamente numa situação complicada. E, além disso, ele contextualiza aqui, faz uma outra pergunta, né? Contextualiza com a situação da pandemia. Ele quer saber como foi a originação e a qualidade ao longo da pandemia. Passa a palavra para você. Bom, acho que foi a ótima pergunta aí do Gerab. Vou falar um pouquinho do que a gente viveu aqui na Cashme em relação ao home equity, né? Primeiro, utilização, né? Sim, a gente já consegue ver muitos investidores, muitos tomadores já tomando recursos, ou porque e eu acho que o que a gente mais vê é a questão do alongamento, né? Quando você toma uma operação de home equity, você consegue ir em um prazo de 10 anos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, muitos empresários que tomam um recurso no home equity porque ele tem um prazo muito maior do que ele teria se ele tivesse uma linha de capital de giro na empresa dele. Isso tem acontecido bastante já. Obviamente, você tem também pessoas que tomam os recursos porque estão com a corda no pescoço ou porque tem algumas dívidas mais caras. Então, você tem gente, por exemplo, que tem dívida no consignado e no home equity você consegue trazer uma taxa de juros mais baixa, né? Então, isso tem acontecido e eu diria que hoje a maior parte dos nossos tomadores de recurso, eles tomam muito mais para fazer novos investimentos ou para trocar uma dívida mais curta ou mais cara do que pessoas que estão com a corda no pescoço e estão precisando desse recurso. Obviamente tem um pouquinho dos dois, e a gente olha a questão do crédito, a gente olha a questão do lastro, do LTV, para poder tomar a nossa decisão, né? Com relação à pandemia, assim, uma das coisas que são muito legais que a gente tem visto aqui na questão do home equity é que o home equity ele acaba tendo um LTV muito baixo, né? O LTV, para quem não sabe, é o quanto você empresta em relação ao quanto vale a garantia. Normalmente, você vai até 50% de LTV. Então, se você faz um crédito adequado numa operação de home equity, é muito difícil você ter o default, porque você tem a garantia por trás. Então, a forma de você executar, e aí uma das perguntas uma das dúvidas aí, até que o Nuno trouxe, que o Edson comentou, que é a questão da alienação fiduciária, né? Hoje, o instrumento da alienação fiduciária funciona muito bem no Brasil. Então, você ter um LTV baixo com um instrumento de alienação que é executável, é muito difícil você ter um default. Acontece, e se acontecer, você vai executar a alienação fiduciária e vai conseguir ter o bem de volta, né? Obviamente, a gente está falando, a gente tem algumas evoluções ainda no Brasil, então, se você for olhar a execução... Paulo, só completando aqui, desculpa interromper, só para o pessoal ter uma ideia, a inadimplência do crédito imobiliário é de 1,3, é a mais baixa de toda a carteira. É muito baixa mesmo. A nossa inadimplência hoje também está nesses níveis, Edson. Então, acho que corrobora aí, né, no que a gente está falando. Eu acho que só tem um ponto, assim, hoje a execução da alienação fiduciária, ela é diferente de estado para estado. Então, tem alguns estados que você consegue executar muito mais fácil e muito mais rápido. É uma evolução que a gente precisa ter. Mas, via de regra, sim, a gente consegue executar muito bem. Então, isso traz um certo conforto. E aí, o que aconteceu nessa pandemia, né? A gente, da nossa carteira de home equity, 30% pediram renegociação. E aí, obviamente, você tem que entender as pessoas que estão pedindo porque estão pedindo, as pessoas que realmente têm necessidade. A gente adaptou o fluxo. E hoje, dessas pessoas que a gente renegociou, que a gente deu carência, 90% já voltaram a pagar, outras 10% estão em processo de carência. A gente não teve que executar nenhum imóvel nessa pandemia.
Então, acho que o instrumento de home equity realmente ele tem se mostrado bastante seguro aí nos nossos empréstimos. Legal. Eu vou trazer aqui uma outra pergunta feita pelo Marlon Altavini de Abreu. Ele menciona a atuação da Caixa no mercado, né? E aí que ele comenta, entre os anos de 2011 e 2016, as emissões lastreadas em financiamentos imobiliários residenciais foram majoritariamente comandadas pela Caixa Econômica Federal. E aí ele traz o ponto, né, de que com a ausência da Caixa, nos anos subsequentes, ocorreu uma queda substancial nas emissões com esse tipo de lastro. E aí ele quer saber como a mesa enxerga o potencial dos bancos privados para ocupar esse papel como originador de crédito. E aqui eu vou além da pergunta dele, eu gostaria, além dos bancos privados, incluir também as fintechs nesse bolo, né? Como vocês enxergam isso. Eu posso falar um minuto aí, se quiser. Assim, só para o pessoal entender, a Caixa hoje realmente domina o mercado de crédito imobiliário. Se eu não me engano, entre 60% e 70% de todo o crédito imobiliário é originado pela Caixa. Então, naturalmente, a Caixa ela tem uma escala aí, então ela tem toda uma estrutura interna, até por ser o core business dela, de avaliação de preço de imóveis, que é uma coisa que você precisa ter, entendeu? A pessoa, é um mercado, foi tocado aí a questão da simetria, né, do CRI, mas existe a simetria também na compra e venda de imóveis, né, e é difícil hoje, apesar de você ter vários modelos aí, modelos de regressão, que olha a quantidade de quartos, quantidade de bairro, é difícil você coletar preço, até os próprios índices que existem hoje de preço, que tem o ZAP, que é baseado em anúncio de jornal, não necessariamente é de uma operação efetiva que aconteceu. Você tem o índice do Banco Central aí de preços, que é o IBGR, que é sobre as garantias que são dadas, então é baseado também na avaliação do avaliador aí, né, do preço. Então, assim, é um mercado que é difícil, está progrediu muito, mas ainda tem muito a caminhar. E assim, então, assim, você criar essa estrutura interna dentro de um banco, muitas vezes, se você não tem a escala que tem a Caixa, é difícil começar do zero. Então, existe uma barreira de entrada aí para os bancos entrarem. Ele tem que criar um departamento ali, tem que ter avaliador, tem que ter toda a parte de relacionamento com os cartórios, de registro, e então isso tem um custo, né, muito alto, que em outras operações e modalidades de crédito não existe. Então, esse é um ponto aí que dificulta. Eu tinha até comentado ali no começo aquela questão da câmera de garantias. Essa é uma das ideias que a gente tem para tentar eliminar a barreira de entrada, né? A câmera, ela receberia esse imóvel, a alienação fiduciária desse imóvel, e ela daria uma garantia para qualquer banco que gostaria de emprestar baseado naquela garantia que está com ela, mas é uma garantia centralizada na câmera. Então, assim, toda a eficiência de escala, de registro, de avaliação ficaria com o ônus da Câmara. Isso, naturalmente, teria muita eficiência em termos de redução de barreira de entradas também, que é um ponto aí que poderia fomentar aí a oferta do crédito imobiliário. Mas, assim, por enquanto, isso ainda é uma proposta, a gente está discutindo, tem que se discutir a questão operacional. A gente está chamando a indústria para discutir essa proposta, não é um negócio ainda que está resolvido, mas é um ponto importante. A Caixa hoje, sem a Caixa originando, é um mercado que não progride esse de lastro de imóvel residencial. Hoje é a estrutura do sistema. E, assim, as mudanças não vão vir no curto prazo, vamos dizer assim, vão ter que ter mudanças, assim, que envolve, muitas vezes, a estrutura desse mercado, né? E eu não imagino nada assim num espaço de 1, 2 anos, é de 2 para frente. O Edson, só então pegando um gancho aqui, e enfim, acho que você tem toda a razão no que você colocou. Eu diria, como a pergunta mencionou dos bancos privados e das fintechs, eu só faria um comentário que acho que as fintechs são instituições financeiras que estão usando
de uma forma excepcional do instrumento de securitização, tá? Sejam as fintechs ligadas ao crédito imobiliário ou as demais, por terem uma base de capital reduzida, né, a grande maioria delas, elas precisam ou precisaram recorrer ao mercado de capitais via securitização e estão fazendo isso de uma forma extremamente competente, enfim, muitas vezes operações pequenas, acho que também tem uma curva, mas as fintechs, de fato, tendem a ser aí desbravadores desse mercado de securitização e já estão sendo, tá, nas mais diferentes modalidades de crédito. E aí os bancos privados, na linha do Edson, acho que tem uma questão enraizada aqui, que chama-se poupança, né? Enquanto os bancos tiverem uma captação de poupança carimbada para financiamento imobiliário, não existe um real incentivo ali a reciclar os créditos via mercado de capitais. Então, não adianta a gente criticar, cobrar, etc. A estrutura do financiamento imobiliário do Brasil, que foi feita para ser ali majoritariamente suportada pelo crédito da poupança, ela hoje é um dos agentes que limita ali o acesso desses bancos, em geral, da própria Caixa Econômica, né, e dos demais bancos ao mercado de capitais via securitização. Uma vez que mude ali a questão de estrutura de capital dos bancos e essa questão de alocação de crédito, aí a famosa desindexação da poupança, talvez isso mude e, de fato, o mercado de capitais vire ali uma alternativa relevante para a reciclagem dos créditos de banco. Legal. Gente, infelizmente a gente está aqui na reta final, né, da nossa conversa. Faltam pouquíssimos minutos, mas eu vou deixar aqui uma última pergunta para vocês, feita pela Jéssica Mota. Ela é sobre a questão da alienação fiduciária de segundo grau. Então, a dúvida dela é a seguinte: essa questão de utilizar o imóvel como uma alienação fiduciária de segundo grau não reduz a liquidez do imóvel em uma eventual execução de garantia? E aí ela contextualiza o porquê da dúvida, né? O racional por trás, porque quando ela faz a avaliação do imóvel, é considerado seu potencial como área total e não dividida entre dois credores. Então, vou passar essa última pergunta aí para vocês. Eu acho que aqui, Paiá, tem só um esclarecimento que talvez a gente não tenha feito ali, que quando a gente fala de uma segunda alienação fiduciária, o Edson fez questão de colocar que o que está hoje, né, no papel aí em discussão no projeto que está evoluindo, né, que seja uma alienação fiduciária em favor do mesmo banco, da mesma instituição financeira, justamente para que, num caso de execução, você tenha ali um cross-default entre as dívidas e você leve a execução de uma vez só. Então, ninguém considera levar a leilão 70% de um apartamento ou 30%, né, o quarto, o banheiro, de forma separada. Acho que aqui o conceito e a legislação foi feita pensada justamente nisso. Acho que a Jéssica tem uma preocupação relevante, que é de que, uma vez que você vai executar, a execução ocorra de forma única e o que você tenha uma ordem de prioridade de pagamento para o primeiro ou segundo credor, tá? Então, acho que isso é uma coisa que foi pensada e bastante discutida aí pelo time do governo que endereçou esse assunto. Só complementando, Flávio, a questão, assim, que eu entendo de liquidez, pela pergunta dele, é a pessoa ou liquidez na compra e venda de imóveis, né? Naturalmente, assim, qualquer compra e venda de imóvel que esteja associada a uma dívida, né, você tem que quitar a dívida, entendeu? Então, isso já funciona hoje. Então, assim, hoje você não se passa a propriedade do imóvel sem a quitação da dívida junto com a instituição financeira que tem a alienação fiduciária do imóvel. Claro que se você tiver mais de uma, assim, você vai ter que quitar todas as dívidas, mas essa é uma característica, assim, da pessoa, do devedor, por si só, e também do imóvel e do tamanho da dívida. Então, assim, é um negócio, você fala assim, vai reduzir, eu não diria que iria reduzir, mas vai ter, assim, o que vai acontecer é que, para o devedor, né, hoje, a partir do momento que você cria esses instrumentos e você permite que ele use o imóvel dele numa extensão maior para obter crédito, para o devedor pode ter situações em que ele vai estar mais endividado e, eventualmente, ele vai receber menos pelo imóvel. É essa situação que muda. Mas, para o comprador, isso não muda em nada.
Porque o comprador, ele só recebe o imóvel a partir do momento que o devedor vai lá e liquida todas as dívidas ou com um banco, com 2, ou com 3, ou com 4 bancos. Então, assim, essa questão da alienação subfiduciária, eu estou entendendo se, na minha interpretação, né, vamos ver, eu não sei se eu li correto, quando ele está falando de liquidez, eu estou imaginando na liquidez do mercado imobiliário, né? Eu não vejo ter um impacto aí. Agora, sobre o aspecto do devedor, ele fala assim, pô, eu vou ter o imóvel livre, né? Quando? Pode ser, não sei se é essa a questão de liquidez, de quando que o imóvel vai estar livre de fato para ele. Aí é uma decisão do investidor, do devedor, é um trade-off entre você querer pagar a dívida antes ou você querer se endividar. Se a pessoa a gente está dando a possibilidade da pessoa levantar recursos a um custo mais baixo. Então, é essa toda, assim, muitas vezes, o que acontece? O devedor ele não tem a opção de fazer usar o imóvel dele no máximo, no home equity, tudo que isso foi falado. Então, assim, ele busca outras linhas de financiamento, que inclusive é prejudicial. Às vezes o cara vai sei, eu estou dando exemplo aqui, não necessariamente, mas cartão de crédito, até mesmo consignado, que são linhas que o consignado, que é considerado uma linha barata, ela tem um custo superior ao do alienação fiduciária de imóvel, do financiamento. Então, assim, o que a gente está dando a possibilidade aqui é do devedor ele ter linhas de financiamento mais barato, então é uma coisa muito bom. Eu não vejo, assim, o efeito no mercado imobiliário de liquidez, porque essa característica de liquidar a dívida já existe, e para o devedor, naturalmente, assim, vai depender de cada devedor o quanto que ele quer se endividar e da capacidade de ele se endividar com os bancos, porque os bancos também olham, né? Não só na hora que vai fazer um crédito, ele olha garantias, mas olha também a questão da contraparte, né? O histórico de inadimplência dele no sistema financeiro, olha outras coisas também. Então, assim, a gente está dando uma opção para o devedor de obter linhas mais eficientes em termos de custo, né? O que deve ser benéfico para o devedor de fato. Mas, é claro, você também está dando a possibilidade de alguns devedores se endividarem mais, e para esse indivíduo aí é um trade-off entre eu querer ter um imóvel livre de qualquer alienação e querer me endividar. E muitas vezes o trade-off depende da conjuntura econômica também. Então é um pouco disso daí. Mas, assim, na questão do mercado à vista, eu não vejo um grande problema para afetar a liquidez. Muito porque o comprador só recebe o imóvel a partir do momento que as dívidas estão liquidadas. Todas, no caso, né? Muito bom, gente. Nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito aí a todos vocês. Acho que a gente conseguiu ter um debate interessante. Essa composição aqui, né? A gente acho que foi bem complementar, né? A gente conseguiu ter o governo, né? De um lado, o originador, né? Do crédito com a Cashme, a Flávia, né? Representando a emissão dos títulos, né? E a estruturação também desses papéis, e do outro lado o investidor, né, com o Nuno. Então, acho que foi bem interessante, foi bastante rico, e também a participação do público aí representado pelo Pedro Paiá. Tá? Então, agradecer a todos e passar a palavra para o Nick. Bom, mais uma vez, faço das minhas palavras as do Léo. Muito obrigada a todos, ao público, aos nossos painelistas. Lembrando que o Que Bardem não acabou, a gente ainda tem programação até às 8h30 da noite, onde a gente fecha com o presidente da B3, o Gilson Filpstein, e a gente para agora para o almoço, mas logo depois, às 14h30, pontualmente, a gente inicia com a Sala Bar, falando sobre o futuro do novo marco regulatório, a nova 356, e a Sala Capitalis, toda empresa será uma fintech. É isso, até às 14h30, muito obrigada a todos, boa tarde, bom almoço.